Vamos conversar sobre o cálcio. Para que serve o cálcio? Qual a necessidade de usar o cálcio? O que o organismo faz com o cálcio circulante? Nós precisamos de cálcio para os nossos ossos, para o nosso cérebro, para a nossa contração, para a nossa imunidade, para fazer o cérebro trabalhar. Então, nós temos vários aspectos que são os motivos, que é o nosso tema de hoje, né? Os 10 motivos que mostram por que você precisa consumir alimentos com cálcio. Você vai ver os motivos para que você tenha a necessidade, a obrigação de consumir alimentos com cálcio. Então, vamos conversar? Vamos iniciar a nossa conversa. O cálcio é considerado um dos minerais mais importantes do corpo humano, capaz de desempenhar funções essenciais, principalmente na manutenção e no fortalecimento dos nossos ossos e dos nossos dentes. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de cálcio que nós produzimos durante a vida da gente é o equivalente a você fazer 17 esqueletos inteiros. Então, vejam a necessidade do cálcio, a prevalência do uso do cálcio, o quanto ele é necessário para o nosso organismo, o quanto ele é importante para a saúde da gente. Vocês vão ver vários aspectos aqui muito importantes. Então, quando a gente pensa no cálcio, pessoal, então a gente vai associar principalmente na saúde dos nossos ossos. Por quê? Ele é um mineral muito abundante no nosso corpo, e ele fica armazenado em grande parte dos nossos ossos, podendo representar até mais ou menos 2% do nosso peso corporal. Ele possui uma tremenda importância, principalmente para a formação da nossa estrutura óssea, da nossa arcada dentária, os dentes, para que nós mastiguemos, que nós deglutimos, para que nós triturem os nossos alimentos, para manter a nossa energia, porque a energia do nosso corpo é através do alimento. Então, ele é responsável também pelo crescimento adequado do corpo desde a gestação. Bem, na fase adulta, pessoal, e durante toda a vida, ele é indispensável para manter essas regiões saudáveis. Inclusive, ele promove a rigidez dos ossos e dos dentes, garantindo a força e a resistência. Para vocês entenderem o que acontece, na verdade, quando a osteoporose está presente, o problema da osteoporose e da osteopenia é o seguinte: nós temos duas células no nosso corpo, uma que capta o cálcio e manda para a região necessária, e outra que pega o cálcio de volta e recoloca no osso. Então, quando você entra no período da menopausa ou pré-menopausa, o que vai acontecer? O osteoblasto, que é a célula responsável por retirar o cálcio do osso, para levar para o local necessário. Um exemplo ficar bem fácil. O osteoblasto ele retira e o osteoclasto repõe. Então vamos lá. Vamos dizer que cada cálcio seja um tijolinho, um tijolo pequenininho. Então, o osteoblasto vai lá, eu preciso de 3 tijolos, vai lá e pega 3 tijolos e leva para o local necessário. Acabou, usou, fez uso, usou osteoblasto, os osteoclastos vão lá e pegam o cálcio e novamente repõem. Com a osteopenia e a osteoporose, aqueles 3 que foram colocados no trajeto, na localização necessária, voltam só 2, ou volta às vezes 1, ou não volta ninguém. Quando esse retorno acontece, quando o cálcio retorna ao osso, é que vai sobrando espaço, vai faltando espaço no nosso osso, gerando aí o que nós chamamos de osteopenia ou osteoporose. São os 2 momentos em que há perda progressiva. Então, usou, repôs, só que a reposição é menor do que a quantidade que foi retirada. Aí você vai tendo perda, perda,
perda, até que possa acontecer uma fratura. Então é bem complicado, gente, esse período do pré e pós-menopausa para a mulher, gerando todo esse comprometimento físico e orgânico. A dona Elza está dizendo que está com osteopenia, segundo o meu último exame de densitometria. Preciso melhorar o cálcio no organismo. Esta live veio em hora certa. Sim, o que acontece é que a osteopenia ainda pode ser melhorada e voltar a quase à qualidade anterior dos ossos. A osteoporose fica mais difícil. Tá? O que fazer, na verdade? Quando a gente fala de osteopenia ou osteoporose, nós estamos falando aqui em necessidade de consumo de lácteos, da necessidade de ter o sol diariamente, de fazer atividade física, de se cuidar bastante, de comer mais alimentos verdes escuros, porque eles são bastante regados a cálcio. Então, todo esse aspecto, na alimentação, inclusive, no exercício, no sol, é que você vai dar uma consistência melhor aos ossos. Então, vamos continuar aqui conversando. As funções do cálcio vão além e também são encontrados nas células e no sangue, tendo participação importante na contração muscular, na condução nervosa, na coagulação do nosso sangue, na liberação de hormônios e outras moléculas que vão fazer o nosso metabolismo, sendo assim essencial para a vida e os benefícios que ele nos traz. Então, por ser essencial, gente, a nossa estrutura óssea, o cálcio, tem uma relação bastante estreita com o sistema cardiovascular. Por quê? Porque o cálcio ajuda, inclusive, na contração do músculo. E o que o coração é? Músculo. O coração é o músculo. Tá? Que impulsiona o sangue, é uma bomba muscular que impulsiona o sangue pelo corpo. Além disso, a função do sistema nervoso, elevando e trazendo as informações, a contração muscular, de uma forma geral, os músculos chamados de esqueléticos, e o cálcio vai favorecer o nosso organismo com vários benefícios. Vai proporcionar dentes e ossos fortes e resistentes, auxiliar no controle da pressão arterial, porque ele vai dar um efeito junto ao coração, auxiliar na melhora do desempenho muscular, se você faz atividade física, por exemplo, diminui o risco de hemorragia, dando consistência aos vasos, auxilia a prevenção de fraturas decorrentes de quedas, no caso aí, problemas de osteoporose, inclusive, auxilia no tratamento de quadros de osteopenia, osteoporose, ajuda a manter o ritmo cardíaco em condições normais, ou seja, o batimento adequado, com a pressão adequada, previne cáries e complicações relacionadas aos dentes, beneficia o crescimento adequado desde a infância até a fase adulta. Mas o cálcio, gente, ele não é um mineral naturalmente produzido pelo nosso organismo. E é por isso que ele deve ser ingerido principalmente numa alimentação diversificada e bastante saudável. Aí sim você vai ter, junto a esses alimentos, uma boa fonte desse mineral. Bom, você já deve ter ouvido que beber leite é importante para termos ossos fortes, né? E dentes também fortes. Mas lembre uma coisa, não adianta eu ficar tomando leite, comendo queijo o dia inteiro, iogurte, se você não vai fazer o uso do sol, pelo menos de 15 a 30 minutos diariamente, se possível, lógico, isso também depende da região, e também não faz atividade física para dar consistência a esse cálcio. Bem, apesar do leite, gente, ser um dos alimentos mais conhecidos pela alta concentração de cálcio, existe uma diversidade de alimentos de origem animal, como também vegetal, que podem dar quantidades expressivas desse mineral. Tá? Então, quais seriam os efeitos? É uma pergunta que eu coloco aqui para todos. Quais seriam os efeitos
da falta do cálcio no organismo. O que acontece quando nós estamos com baixa de cálcio no nosso organismo? Já deu para ver aqui, entre os objetivos dados pelo consumo do cálcio, que nós podemos ter fraqueza nos dentes, fraqueza nos ossos, gerando fraturas, inclusive. Tá? Aumentando a possibilidade de ter tratamentos dentários a longo prazo. Que o seu coração não tenha a frequência adequada, mantendo a pressão arterial adequada. Então, tem muita coisa envolvida, tá? Em relação a isso. Então, o que acontece na verdade? Quando há uma baixa ingestão de alimentos que são ricos em cálcio, o nosso organismo pode não atingir os níveis recomendados, o que gerará a deficiência desse mineral. É o raquitismo, tá? Isso vai desencadear efeitos desfavoráveis à nossa saúde, principalmente relacionados aos ossos. Então, o cálcio, concentrado principalmente no esqueleto da gente, né, nos ossos do nosso corpo, o arcabouço esquelético, que acaba formando um grande estoque do mineral no organismo. Mas a presença também é fundamental na corrente sanguínea. Ou seja, gente, quando existe um déficit, né, ou seja, uma diminuição, o organismo acaba movendo o cálcio presente no esqueleto para o sangue, a fim de tentar equilibrar os nossos níveis corporais, gerando assim uma perda de cálcio nos ossos e, consequentemente, contribuindo para o enfraquecimento. Outro detalhe interessante em relação ao cálcio, em relação... Dona Terezinha, boa noite. Em relação ao cálcio, 2 momentos que nós perdemos muito cálcio. Além da menopausa, além do pré e pós-menopausa, também durante a diarreia nós perdemos muito cálcio, tanto que a pessoa fica fraca, né, quando ela perde muitos líquidos pelas fezes, ou também vômito. Então, são 2 momentos em que a gente, quando a gente está nesse momento aí de perda de cálcio, ou com vômito ou diarreia, né, essa perda, na verdade, é que faz com que a gente tenha uma fraqueza. E isso vai ser reposto. Como? Com os alimentos e também com o sol. Tá? A idade vem chegando, a menopausa também. Sempre é bom ficar atenta e melhorar o cálcio na alimentação, não é mesmo? Caminhar 30 minutos no sol da manhã, já estou fazendo. É uma tremenda ação positiva. Dona Maria tem que fazer isso mesmo. Pegar sol todo dia de manhã, entre 15 minutos a 30 minutos. Praticar atividade física e uma alimentação balanceada. Boa noite, Kleber. Melhorou, cara? Tu tá com resfriado forte? Tá melhor? Bom, isso tudo, gente, que você, tendo uma deficiência de cálcio no organismo, você vai ter um surgimento de problemas cardiovasculares, problemas no sistema nervoso, perda da força muscular, aumento da pressão arterial e o aparecimento em seus dentes, que podem facilitar a quebra e o enfraquecimento dessas estruturas. Além disso, possibilitar uma incidência de perda dentária, começar o dente a cair, sobretudo na idade avançada. No entanto, essa falta de cálcio, tá, no organismo, que é difícil de ser medida através de exames sanguíneos, e sim pela densitometria óssea, que é para medir a densidade de cálcio contido no nosso corpo, nós temos que equilibrar tudo isso com a alimentação, o sol e o exercício físico. Tá? A importância que tem disso tudo, gente. Não tomo leite há 2 anos. Eu também não. Pois ele causa inflamação. Sim, o que existe, na verdade, no leite é o que nós chamamos de casomorfina. A casomorfina, que é presente no leite, é um tipo de hormônio que a vaca elimina quando ela está cedendo leite. Tá? E o nome é bem clássico, morfina. Ele gera na pessoa, às vezes, a necessidade de consumo. Agora, tem pessoas, eu creio que seja a senhora, a dona Cleusa, que seja aversa aos lácteos. Tá? Depois que ela parou, melhorou muito, preciso repor cálcio de outra forma.
A forma de repor o cálcio é comer alimentos verdes escuros, couve, espinafre, a bertalha, o agrião, tudo que é verde escuro, ele é potente em cálcio. Tá? É potente em cálcio. Tem que tomar sol de 15 a 30 minutos diariamente e se exercitar. É isso. Eu vim falando isso, ó. Há quanto tempo? Há quanto tempo eu venho falando? Alimentação balanceada, pessoal. Pegar sol diariamente, porque ele vai aumentar a imunidade, vai dar frequência ao nosso cálcio. Está falando o tempo todo sobre isso, o tempo todo. E bate exatamente, nós estamos falando agora sobre o cálcio. Tá? Boa noite, Denise, prima, tudo bem? Qual o percentual de densitometria óssea para dar o diagnóstico? Não, a questão não é diagnóstico, Kleber. Quando a mulher chega aos 40 anos e um homem vai fazer esse exame muito mais tarde, depois de 70, o que acontece é o seguinte. É feito o exame e sai um gráfico. Nesse gráfico tem 3 cores. Se o gráfico apresentar na cor verde, o osso está ok. Se ele estiver na cor amarela, é sinal de osteopenia, ou seja, uma perda de cálcio inicial. Se ele atingir a cor vermelha, que é a mais grave, já é caso de osteoporose. Aí tem que ter um atendimento, um aconselhamento, um tratamento mais intenso. Por quê? Porque a possibilidade de fraturas aumenta sensivelmente. Um exemplo, descendo de um ônibus, uma pessoa, uma coisa simples, uma pessoa descendo de um ônibus. Ela, no ato de pisar, ela pode sofrer uma fratura que é comum na região chamada colo do fêmur. Tem a cabeça do fêmur, tem o colo e tem a estrutura longa, que é o corpo do fêmur. Naquela região ali, ela pode quebrar. Tá? Inclusive, na densitometria óssea, 3 regiões são avaliadas. Geralmente só avaliam 2, porque já a terceira já não necessita mais. O que acontece avalia-se a região lombar, somente L4, L5, avalia-se o colo do fêmur e, dependendo do caso, também se avalia a parte final do nosso osso rádio. Então, são 3 ossos que são avaliados. Por quê? As fraturas na região lombar geralmente são por queda em casa. A fratura no colo, geralmente, é queda de altura. E a fratura do rádio, geralmente, queda com a mão espalmada. É uma coisa, às vezes, que eu brinco com meus alunos. O que geralmente idoso faz no final da tarde? Vamos ver se vocês descobrem aí. O que idoso faz, geralmente, no final da tarde? Então, um bom substituto para os lácteos são as verduras escuras, verdes, exato, mas tem que tomar sol e tem que fazer exercício. Por que o homem só precisa fazer densitometria com 70 anos? Primeiro, porque ele não tem o estrogênio em grande quantidade como na mulher. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a osteoporose no homem é chamada de osteoporose senil, ou seja, o avançado da idade. Esse detalhe tem relação com a inatividade, né? O homem senil é quando ele começa a diminuir a atividade para ele, como profissional, com atividade física. Mas hoje a gente está vendo cada vez mais que as pessoas estão se movimentando mais, estão praticando mais atividade, estão ficando menos em casa, né? Em vez de estar se movimentando. Isso é uma visão mais moderna hoje, que tem os efeitos positivos. É necessário isso acontecer, tá? Gergelim é ótimo, leite, farinha, agora tomo chá de gergelim preto. Muito bom. As sementes também são ricas em cálcio, gente. Muito bom, dona Célia. Obrigado pela colocação. Perfeito. Também é importante, tá? Ansiedade dá isso? Não. Não. Quando eu fiz a densitometria, foram 2 regiões, quadril e fêmur. Sim, região. Do quadril, na verdade, não é no quadril, é na região lombar. Tá? Eles pegam ali
a quarta e a quinta lombar e pega o fêmur na região do colo, tá? O gingelim é uma boa. Vamos continuar, gente. Bom, então é necessário, gente, garantir uma boa ingestão de alimentos ricos em cálcio, além do consumo de vitaminas D e K2, que são essenciais para auxiliar na absorção e fixação de mineral nas regiões corretas. Então, quando esse consumo está baixo ou abaixo do esperado, podemos perceber, inclusive, alguns sintomas que podem aparecer com a falta do cálcio. A pessoa pode ter sonolência, ela pode ter câimbras, a pessoa pode ter confusão mental, formigamento nas pernas, que nós chamamos de parestesia, pés e mãos também, fadiga crônica, tá? Fadiga muscular, falhas de memória, por isso que o idoso possa vir a ter o problema de Parkinson, Alzheimer. A pessoa pode ficar estressada constantemente, cáries dentárias e problemas frequentes nos dentes. Então, tudo isso é importante para entender a necessidade do cálcio no nosso organismo. Tá? Bom, tem gente que fala em suplementação, suplementos. Eu, particularmente, não gosto. A gente sabe hoje que os suplementos, eles têm que ser muito bem dosados. Porque todo suplemento, as pessoas acabam, às vezes, exagerando ou descuidando no uso correto dos suplementos. Além disso, para a gente ter um suplemento, tem que ser bem orientado, tem que ser bem consumido e também tem que ter tempo de consumo, porque a gente não pode ficar tomando suplemento a vida inteira, tomando remédio a vida inteira. Mas aqui nós já sabemos a causa. O problema, às vezes, do remédio é que se trata sintoma, 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 e a causa está onde? Onde é que surgiu tudo isso? Então, a gente sabe que a perda de cálcio tem relação com a parte hormonal. Mas já se vê também hoje que o que se fazia um tempo atrás, que era suplementação, utilização de hormônios via oral, não trouxe benefícios para a mulher. Inclusive, aumentou os casos de câncer de mama. Então, toda suplementação, todo uso extra, tem que ter muito cuidado naquilo que a gente usa. Porque as pessoas acham que vão tomar aquilo para o resto da vida. Tem tempo para utilizar, tem tempo para consumir. E o osso da gente começa a gritar também. Porque não adianta ficar tomando remédio e suplementar se não faz o que eu falei aqui também, aqui agora. Tem que se exercitar, tem que tomar sol, tem que beber bastante líquido, tem que comer alimentos verdes, escuros. Senão, não vai dar certo. Tá? Bom, assim como o cálcio, gente, o magnésio também é considerado um dos minerais mais importantes para o corpo humano. Além de estar envolvido em mais de 300 reações no nosso metabolismo, 60% dele está presente na composição dos nossos ossos, tendo grande prevalência para a saúde, os nossos ossos atuando em conjunto com o funcionamento do cálcio. Para vocês terem uma ideia, nesse momento eu estou falando um monte de coisa aqui, vocês estão pensando nas minhas informações, você está usando cálcio. O cálcio serve para ligar os neurônios, é o que nós chamamos de neurotransmissão. Essa neurotransmissão química, que acontece em 90%, tá? Em 90% das ações, porque existem duas ações cerebrais por neurotransmissores. Elas podem ser químicas ou elas podem ser elétricas. 10% são ações elétricas. Só que 90% são reações químicas. E o cálcio está presente nesse momento. O magnésio está presente nesse momento. A serotonina, que vocês já escutaram bastante vezes, a melatonina, a dopamina e outros. Tá? São mais de 300. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos muito cuidado e preservar os nossos ossos. Esses 17 esqueletos produzidos durante a vida da gente, que é o que nós produzimos durante a vida, junto com a alimentação, 17 esqueletos tem que ser preservados. Mesmo assim, tem pessoas que sofrem com problema de perda de cálcio. Nelson, chá de ora pronobis faz muito efeito
dei uma parada, a dor voltou. Claro, 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 Kleber. Se você está fazendo uso, o Ora Pronobis é tipo da planta que ela pode usar por um tempo maior. Eu não pararia, não. Eu não pararia. Sabe aquela história, time que está ganhando não se mexe? Você mexeu. Bom, as vitaminas D3 e K2 atuam na absorção e fixação do cálcio, impedindo que o mineral seja excretado para fora dos ossos e dentes, com consequência, depositado no sangue de forma desnecessária. Ou seja, pessoal, quando o cálcio está acompanhado desses nutrientes, além de ser potencializado, ou seja, ser dado mais ação sobre ele, há uma absorção e benefícios. É possível evitar alguns efeitos negativos com a calcificação das artérias, processo relacionado à suplementação isolada. É o que eu falo. É para tomar o raio do suplemento? Mas tem que ter tempo adequado. Senão você vai sofrer com problemas. Bom, outra coisa importante aqui. Quando você tem hábitos saudáveis, né, que vocês já escutaram 1000 vezes eu falar aqui, atividade física, alimentação saudável, hidratação, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, refrigerante, que não serve para porcaria nenhuma, e o cigarro, também é possível que você estimule a absorção e retenção de mineral no organismo, além de prevenir problemas como a osteoporose. Então, para de beber excessivamente, para de tomar refrigerante, não serve para porcaria nenhuma, e para de fumar, gente. Também não serve para nada, cigarro não serve para absolutamente nada. Só serve para causar problema nos seus pulmões. Bom, existem diversos tipos de cálcio que são utilizados para suplementação, as quais têm diferentes nomenclaturas e também diferentes ações. Bom, apesar de serem bastante conhecido, né, indicado, atualmente existe uma opção do cálcio de algas marinhas, que promete melhores resultados. Tá? Chama-se, o nome dessa deixa eu lembrar aqui só rapidamente, o nome é estranho, Lithothamium calcareum. Tudo que vem do mar, gente, tudo que vem do mar é rico em cálcio. Peixe, marisco, sardinhas, peixe de uma forma geral, camarão, apesar de ser o lixeiro do mar, mas ele tem cálcio. Tem cálcio na alimentação. Então, todos os derivados, vamos dizer assim, do mar, têm importância para a gente. Tá? O Kleber concordou comigo aqui. Bom, além disso, gente, possui naturalmente uma composição de minerais como magnésio, enxofre e potássio, que contribui para o melhor aproveitamento do organismo, potencializando os ossos e os dentes. No entanto, gente, para decidir qual a melhor forma de consumir o cálcio, é necessário que você também entenda a suplementação, entender os minerais contidos ali, porque tem vários tipos. Tá? Bom, quem são as pessoas que devem fazer uso de suplementos? Lembre, isso aí tem que ser muito bem orientado através de profissionais de saúde para o consumo não ser inadequado. Os idosos, primeiro caso. Ao longo dos anos, assim como acontece em todas as funções do nutriente do nosso corpo, o estoque, tá? O estoque de cálcio e sua capacidade de absorção vão diminuindo gradativamente. Além disso, nossos ossos tendem a diminuir a densidade e a resistência com o avanço da idade. Por isso a necessidade de fazer atividade física, por isso a necessidade do sol, por isso a necessidade do alimento verde escuro. Então, pode acontecer de ter a suplementação. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu prefiro alimentação saudável. Para atletas, a prática de atividade física intensa e regular melhora o desenvolvimento e o fortalecimento dos ossos e a resistência muscular. Então, tudo isso vai trazer benefícios para o atleta. As mulheres na menopausa. A partir do período da menopausa, gente, ocorre a queda da produção de hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona.
E dentre muitos outros sintomas podem surgir nessa fase a perda de massa óssea, que é um deles. Então, é importante que a alimentação seja mais forte em relação ao que é verde, pegar sol, mas não exagerar no sol. O sol é entre 7 e 9 da manhã, tá? Isso tudo também vai fazer com que o nosso colágeno, né, que está presente em várias partes do nosso corpo, também reaja de uma forma positiva. Então, gente, o colágeno está presente em cerca de 35% da composição óssea. Todo mundo acha que colágeno só tem na nossa pele. Não, o colágeno é em todo o nosso corpo. Da formação dos ossos, da formação da pele, da formação de outras estruturas de revestimento do nosso corpo. Isso tudo, se você dá consistência aos ossos, você vai melhorar a flexibilidade e a resistência deles. E você tem uma pouca possibilidade de ter fratura óssea. A possibilidade diminui sensivelmente.